Paz do Senhor a todos, meus amigos internautas. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 4, o versículo 1 até o 11, que tem por título epígrafe A Tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando dele, disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade e colocou sobre um pináculo do templo. E ele lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará anjos a teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Meus amados irmãos, sabemos que Jesus, ele começou seu ministério de pregador. Antes de Jesus começar o seu ministério de pregador na face dessa terra e de ser usado pelos sinais, ele teve que passar pelo deserto. Então a Bíblia vai nos falar em Mateus capítulo 4, versículo 1, que o Senhor, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então Satanás, aproveitando a ocasião, porque Satanás, ele gosta de aproveitar as oportunidades. Então ele disse: Se você é verdadeiramente o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos deu esse ensinamento porque não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes não é todo dia que nós vamos comer pão, comer uma carne, um arroz, um feijão. Nós temos que preparar um dia para o Senhor, jejuar. E quando nós jejuarmos, nós não seremos hipócritas, nós não devemos ser hipócritas, igual os fariseus que desfiguram a cara para mostrar, bagunçam o cabelo para mostrar que está jejuando. Mas quando nós jejuamos em secreto, sabemos que o nosso Pai, ele está para nos recompensar. E ali estava começando a missão de Jesus. Ele foi tentado pelo diabo. E o diabo disse: Se tu és verdadeiramente
o Filho de Deus, torne essas pedras em pães. Mas Jesus não precisava provar para o inimigo que ele era Filho de Deus, porque o inimigo ele já sabia que Jesus ele era o Filho de Deus. E se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, ele teria fracassado a sua missão. Não que ele não seria Deus, porque ele sempre foi Deus e sempre será. Mas ele teria fracassado a sua missão. Mas Jesus ele não fracassou e não iria fracassar também. Porque Jesus está profetizado desde a época de Moisés que Jesus ele vinha a este mundo. Que ele é o Messias. Então Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, sendo oportunista, levou Jesus ao pináculo do templo, no alto do templo, e disse, lança aqui abaixo, porque está escrito que a tua palavra que ordenará anjos a teu respeito. E Satanás ele não estava mentindo. Deus ordena anjo a nosso respeito, em Salmo 91. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus ele só manda anjo a nosso respeito se acontecer uma coisa por acidente, igual o apóstolo Paulo foi picado por uma víbora. Então sabemos que não foi intencional, mas foi acidental. Ele não tentou a Deus, então Deus o livrou. Quando nós não tentamos a Deus, Deus não nos livra. É igual você falar para mim, eu vou pular daquela ponte que Deus vai me salvar, vai me livrar da morte. Não é assim. Então o diabo fala, porque Deus ordenará anjo a teu respeito. E sabemos que Jesus fala para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás sendo uma pessoa oportunista que procura oportunidade para derrubar o ser humano, ele queria derrubar o próprio Deus. Porque tá vendo mostrou a grandeza dos reinos da terra para Jesus, disse, se me adorares eu te darei isso tudo. Mas na verdade, verdadeiramente Satanás ele não tem nada, ele não tem nem aonde morar. Então Jesus, irritado com Satanás, disse, Satanás, aparta-te de mim, porque somente a Deus prestará culto e somente a ele servirá. A palavra de Deus está escrito que guarda os teus pés quando você for à casa do Senhor. Quando nós formos à casa do Senhor, nós temos que guardar os nossos pés, guardar o nosso caráter, nossa sinceridade, porque sabemos que Jesus, o culto a Deus foi feito para Deus. A glória é para o Senhor Jesus. Então tá aí essas palavras que nós não vemos ser ouvintes, vamos aprender a jejuar igual Jesus jejuou. Jesus, quando ele orava, ele separava, ele jejuava mais dias sem ser aqueles 40 dias. E você não vê nenhuma vez Jesus falando que estava jejuando. Você não vê os apóstolos na época de Paulo, na época de Pedro, falar que estava jejuando. Quando você jejuar, apresenta o jejum em secreto para seu Pai, para que Ele te recompense. Da mesma maneira que quando você for orar, não fique orando para tocar trombetas, falar que está orando. Às vezes você fez uma coisa na igreja que você ajudou a limpar a igreja, ajudou a falar isso. Não fale, porque você vai ser recompensado na ressurreição do justo, porque se você falar, você já está recebendo o galardão daquelas pessoas. Então tá aí, nós temos que buscar a presença do Senhor Jesus, entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, e o mais Ele fará. Nós vamos aprender com Jesus
E depois que Satanás ele tentou a Deus, que ele disse: se prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, somente a ele adorarás e somente a Deus servirás culto. Então, logo em seguida, os anjos vieram e serviram o nosso Senhor Jesus com alimento. Quem sabe, acredito eu que aquele alimento que os anjos serviram a Jesus era aquele mesmo alimento a qual está escondido, que é na Arca da Aliança, que a qual um dia todos nós que fomos salvos, nós vamos participar daquele maná, que é aquele maná, não sei explicar nem como que é, mas só sei que é muito bom. E era o povo do deserto que alimentava deste maná. Todos os dias tinha sabores diferentes.